Boa noite a todos, eu sou o professor Rodrigo, tá? Agradeço o Thiago aí pela chamada, agradeço a oportunidade de a gente estar de volta, batendo um pouco de papo aí com os alunos. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor Joel, tá? Eu fui colega dele no campus Restinga, do IFRS, então eu tive a feliz oportunidade de conversar com esse cara que sabe um monte de inteligência artificial. Só para falar rapidinho, tá? O professor Dr. Joel Luiz Carboneira, ele é bacharel em Ciência da Computação pela Universidade de Caxias do Sul. Ele possui mestrado e doutorado em Inteligência Artificial pela URGS e ele atualmente é professor adjunto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem pesquisado temas relacionados à inteligência artificial, com ênfase nas áreas de representação de conhecimento e raciocínio, aprendizado de máquina e robótica. Uma coisa que me chama a atenção no currículo do Joel, e é uma coisa que eu acho legal, que ele talvez possa falar depois, é que o Joel tem experiência na aplicação de técnicas de IA na área de exploração de petróleo. Quer dizer, ele trabalhou com IA no mundo real em projetos de verdade. Uma outra coisa que eu acho muito legal é que o Joel também já atuou como cientista no laboratório da IBM Research no Rio de Janeiro. E, por fim, uma coisa que depois, se der um tempo, eu vou pedir para ele falar rapidinho para nós, é que o Joel é um dos responsáveis pelo primeiro padrão internacional para representação de conhecimento na área da robótica. Tá? Então, acho um currículo bem legal esse aí. Eu vou passar a palavra para o professor Joel. Professor Joel, bem-vindo. Esperamos uma boa palestra. Está contigo. Um grande abraço e obrigado. Então tá, primeiramente eu gostaria, boa noite, né, antes de tudo. Gostaria então de agradecer a organização do evento por esse convite, né, fiquei muito feliz, mas sobretudo pelo fato de ter vindo do Rodrigo esse convite, né, um grande colega que conheci lá no campus Restinga. Tá? Então, a nossa ideia hoje é falar um pouco sobre inteligência artificial, né, e focar em aplicações, né, o que tem sido feito nessa área de modo geral, né, e como é que isso tem sido aplicado em problemas do nosso dia a dia. Né. Então, eu escolhi fazer uma palestra menos focada em detalhes técnicos, tá, até porque existem diversos materiais que vocês podem depois pesquisar, né, para detalhar mais profundamente alguma área que tenha chamado a atenção de vocês. Então, eu procurei fazer uma palestra mais geral e integradora, né, dando uma visão geral da área, né, e mais motivadora também. Né? Então, eu vou mostrar uma série de aplicações que provavelmente vocês vão achar interessantes, né, que talvez motivem alguns de vocês a ingressar, né, numa carreira nessa área, né, como pesquisador ou como profissional que domina essas técnicas. Tá? Então, vamos lá. Inicialmente, vou dar uma visão geral sobre a área, né, para dar um contexto, uma contextualização sobre o que eu vou falar mais tarde. Tá, então, em primeiro lugar, o que é IA? Né? O que é inteligência artificial? Tá? Esse termo foi oficialmente cunhado lá em 1956, em um evento no Dartmouth College, né, onde participaram os que a gente considera hoje um dos pais fundadores, né, dessa área. Aí se reuniram lá para discutir temas relacionados a essa possibilidade de se criar inteligência em máquinas, de alguma forma. Né? E a IA em si, né, tem muitas definições, tá? É difícil a gente definir de uma forma única o que é inteligência artificial. Né? Para cada pesquisador que vocês perguntarem, provavelmente eles vão dar uma definição diferente. Eu gosto muito dessa definição dada pelo John McCarthy, aqui, que é um dos pais fundadores que participou desse evento, inclusive. E ele considera a inteligência artificial como uma disciplina científica e de engenharia cujo objetivo é criar máquinas inteligentes. Essa definição é interessante, mas ela também tem um probleminha aí, né? Porque ela menciona a noção de inteligência, né? E a noção de inteligência é muito delicada, muito nebulosa, né? Muito polêmica, né? É difícil definir o que é inteligência. Mesmo nas áreas que estudam a inteligência humana, né? Como a psicologia, é difícil ter um consenso sobre o que define inteligência no fim das contas. Mas para nós, na área da inteligência artificial, a gente já fica feliz com uma noção intuitiva de inteligência, né, que para nós envolve, de alguma forma, certas capacidades, né, como, por exemplo, aprendizado, raciocínio, reconhecimento de fala, né, compreensão de linguagem natural, reconhecimento de padrões. Né, são todas capacidades que a gente considera estarem relacionadas, né, a alguma forma de inteligência. Então, justamente
por a gente estudar esse tipo de capacidade inteligente, né, e tentar simular elas, né, ou recriar essas capacidades em computadores, essa área da inteligência artificial acaba se inspirando em diversas áreas fora da computação, né, como a psicologia, neurociência, a biologia, economia, ciências sociais e filosofia, né. Então, essa multidisciplinaridade, né, torna essa área bastante instigante do ponto de vista intelectual, né? E para quem gosta de estudar conceitos de outras áreas, então ela também é bastante interessante nesse sentido, né? Eu acho muito divertido, inclusive, né? Então recomendo aí para quem gosta desse tipo de tarefa. Bom, desde 56, essa área passou por várias transformações, né? A gente teve alguns períodos, inclusive, que a IA perdeu importância, né? As pessoas deixaram de se interessar por ela, devido, inclusive, a algumas frustrações de expectativas, né? Que lá no início, nos anos 50, vários daqueles pesquisadores diziam que em alguns anos a gente já teria máquinas com a capacidade inteligente de um ser humano. Só que os anos foram passando e isso nunca chegou, né? Isso gerou uma certa frustração nas pessoas. Tá? Mas, ao longo do tempo, essa área foi se desenvolvendo bastante, né? Tanto é que, hoje em dia, né, graças a avanços recentes em aprendizado de máquina, principalmente, que eu vou explicar depois, tá? A inteligência artificial acabou se tornando novamente um tema bastante quente, né, no mundo da computação. Tá? Quem acompanha aí as notícias, né, no mundo da tecnologia, ou mesmo na mídia em geral, frequentemente a gente ouve falar de inteligência artificial hoje em dia. A prova de que essa área está sendo bastante importante hoje em dia é que as empresas mais valiosas do mundo atualmente, né, uma parte delas no ramo da tecnologia, elas têm investido pesadamente em inteligência artificial, né, em pesquisar técnicas de inteligência artificial para melhorar os seus produtos de alguma forma. Né. Então, cito algumas aqui, né, a Google, a Microsoft, a IBM, a Apple, por exemplo, né, Facebook também. São todas empresas que investem muito em inteligência artificial. Tá? E hoje em dia, qualquer pessoa que tem um smartphone, provavelmente tem algum aplicativo ali que ele usa, né, que a pessoa usa, que incorpora alguma técnica de inteligência artificial por trás. Né? Por exemplo, quem usa o Spotify, né? Spotify, ele recomenda músicas para o usuário, né, com base em algoritmos de inteligência artificial. Né? A Netflix faz a mesma coisa para filmes, né? A Amazon também utiliza essas técnicas de recomendação. E o Facebook, só para vocês terem uma ideia, cada post que vocês fazem no Facebook, cada foto que vocês postam no Facebook, passa por uma série de algoritmos de inteligência artificial, onde eles detectam padrões, identificam objetos, né, fazem uma série de processamentos que a gente não nota. Tá? Então, em função disso, hoje em dia, a inteligência artificial se tornou, né, uma área que é interessante a gente ter no currículo. Né? O pessoal se torna um profissional mais valioso no mercado, se dominar técnicas dessa área. Tá? Bom, agora minha ideia é falar um pouquinho sobre as diversas sub-áreas da inteligência artificial, tá? Explicando mais ou menos como é que elas funcionam, tá? Mas mesmo isso é um desafio, tá? Porque a inteligência artificial pode ser organizada de diversas maneiras, né? Eu particularmente gosto de organizar ela em 4 grandes paradigmas, né, que eu chamo, né, que é o paradigma clássico, né, o aprendizado de máquina, o paradigma evolutivo e o paradigma situado ou social, né, e-social. Né. Eu pretendo falar deles nessa ordem, né, começando por esse paradigma clássico. Então, qual é que é a ideia? Por que a gente chama de paradigma clássico em primeiro lugar? Né? Não é por nada. E lá no início dos anos 50, as pessoas adotavam essa visão, né, como sendo uma visão possível para se construir sistemas inteligentes. Então, nessa visão do paradigma clássico, a ideia é a gente representar conhecimento humano de uma forma explícita, né, de tal forma que as máquinas sejam capazes de processar esse conhecimento para fazer inferências lógicas, tá? Da mesma forma que seres humanos fariam se tivessem esse conhecimento. Certo? Então, basicamente, o foco aqui é representar conhecimento explicitamente, né, e permitir e construir mecanismos de inferência, né, que permitam realizar inferências lógicas a partir desse conhecimento.
Então, como é que se representa conhecimento? Só para vocês terem uma ideia, né? Uma das formas de representar conhecimento nessa área é utilizando o que a gente chama de grafos de conhecimento. Quem não conhece a ideia de grafos, provavelmente vai ver no curso em algum momento, né? É uma estrutura de dados bem relevante. Então, nesses grafos de conhecimento, os nodos representam conceitos, né, ou valores de propriedades, ou então instâncias de conceitos. E os arcos, as arestas, né, representam relações entre conceitos. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo bastante simples, né, de grafo de conhecimento, que ele basicamente está representando a classificação de animais. Né? Então, um animal pode ser vertebrado ou invertebrado, e cada um desses tipos tem diversos outros subtipos. Né? Eu tenho também aqui uma relação dizendo que animal se alimenta de algum tipo de comida e animal vive em algum tipo de habitat. Mas isso é só um exemplo. Eu poderia ter um outro grafo de conhecimento aqui, por exemplo, do domínio médico. Né? Então, eu poderia ter tipos de doença relacionados a tipos de sintomas, né? E esses tipos de doenças relacionados a possíveis tratamentos. Né? Então, o médico poderia entrar com informações do paciente, dos sintomas, né, num sistema desses, e através de inferência lógica, o sistema poderia dizer quais são as doenças prováveis que esse paciente pode ter e quais seriam os possíveis tratamentos que a gente poderia sugerir para ele. Né? Uma outra forma de representar conhecimento é através de linguagens lógicas. Né? Quem já fez a disciplina de lógica no curso de computação vai reconhecer essas fórmulas como sendo de lógica de predicados de primeira ordem. Né? Então, essa é uma maneira muito comum de representar conhecimento. Então, só para vocês terem uma ideia, esse conhecimento que está representado em vermelho aqui no gráfico de conhecimento, eu representei da mesma forma aqui através dessas fórmulas lógicas. Tá? E quando eu tenho uma série de fórmulas lógicas, eu posso usar um sistema de dedução lógica, né, que vai efetuar inferências lógicas a partir desse conhecimento, né, e gerar novo conhecimento para mim. Então, esses são dois tipos básicos, né, de representação. Existem muitos outros, mas aqui é só para vocês terem uma ideia, né, do que eu quero dizer com representação de conhecimento. Né. Bom, a principal tecnologia que foi desenvolvida nessa área, né, nesse paradigma clássico, são os sistemas baseados em conhecimento. São sistemas que têm dois componentes principais. O primeiro é a base de conhecimento, onde a gente vai representar o conhecimento de um domínio específico, né? Então pode ser o conhecimento médio, né, que a gente pode representar aqui. Aí o outro componente é um mecanismo de inferência, né, onde algoritmos independentes de domínio, eles vão manipular esse conhecimento aqui, né, para gerar conclusões lógicas a partir dele, né, que resolvam o nosso problema. E além disso, para construir esses sistemas, a gente usa o que a gente chama de abordagem declarativa, tá? Que é um pouco diferente da maneira convencional de construir sistemas, que é a procedural, né? Onde a gente descreve como, né, nesse paradigma procedural, a gente descreve como o sistema deve resolver o problema para nós, né? Através dos algoritmos que a gente vai incluir nele. Mas nessa abordagem declarativa é diferente, a gente não diz como o problema vai ser resolvido. A gente diz o que o sistema precisa saber para resolver o problema para a gente, e a gente faz perguntas para o sistema, né, cuja resposta vai ser uma solução para o nosso problema. Aí o sistema vai oferecer uma resposta em função, né, de um raciocínio lógico que ele vai fazer, na base de conhecimento dele, né, em função dessa pergunta que foi dada, e ele vai oferecer essa resposta para a gente, né, e essa resposta vai ser a solução do nosso problema. Então, é muito diferente de sistemas convencionais. A gente não diz como o problema é resolvido, a gente diz o que ele deve saber, né, e o que ele deve resolver para nós. E o resto é através de raciocínio lógico que é realizado. Então, esse paradigma clássico tem uma série de aplicações, né? A primeira delas é em sistemas baseados em conhecimento, como eu falei, ou sistemas especialistas, né? Que a gente pode usar para diagnóstico, para planejamento, para controle, para projeto, uma série de outras tarefas que a gente pode usar sistemas desse tipo. Só para vocês terem uma ideia aqui, né, para uma coisa que vale a pena destacar, que na década de 70 foi construído esse sistema Prospector, né, foi um sistema especialista, baseado em conhecimento, e ele foi responsável, né, por encontrar uma jazida mineral avaliada em $100 milhões na época. Né. Então isso fez muita gente
acabar se interessando por sistemas desse tipo, né? E houve uma corrida no desenvolvimento de sistemas especialistas e baseados em conhecimento. Uma outra aplicação desse paradigma é em programação lógica. Tá? Programação lógica é um estilo de programação que segue aquele paradigma declarativo que eu falei antes para vocês, onde a gente não especifica algoritmos, né, que resolvem um problema. A gente, na verdade, informa, né, o conhecimento que é necessário para resolver o problema e um motor de inferência vai realizar as inferências para responder as nossas perguntas. Né? Então, tem uma linguagem, para depois vocês pesquisarem, se tiverem curiosidade, chamada Prolog, que segue esse paradigma da programação lógica. Então, uma outra maneira de usar esse paradigma é através do enriquecimento de buscas, quer dizer, para realizar enriquecimento de buscas, verdade. Então, digamos que a gente tenha aqueles modelos de conhecimento que eu mostrei para vocês, né, naqueles grafos de conhecimento. Né? Eu posso utilizar eles para enriquecer as buscas que o usuário pode fazer para recuperar informações. Né? Imagina só, digamos que o usuário coloca a palavra animal para buscar documentos, né, relacionados a animais. Tá? Se eu quiser simplesmente um casamento de padrões de string, né, eu só vou trazer documentos que tenha exatamente a mesma palavra animal. Né? E isso talvez não seja tão útil assim para o usuário. Né? Mas se eu tiver aquele grafo de conhecimento que especifica diversos tipos de animais, né, eu posso ir lá naquele grafo e ver quais são os tipos de animais que tem. Aí eu enriqueço minha busca colocando todos aqueles tipos possíveis na minha busca, né, automaticamente, sem o usuário saber. Tá? Eu vou lá na minha base de documentos e trago todos os documentos que tem algum daqueles tipos de animais que está especificado aí. Tá? Então, dá para enriquecer as buscas de uma maneira muito interessante, né, tentando capturar a intenção que está por trás da busca do usuário. O Google utiliza grafos de conhecimento nas buscas dele, só para vocês terem uma ideia. Uma outra coisa interessante que surge nesse paradigma é o que a gente chama de web semântica. Né? Para entender web semântica, antes a gente tem que entender como é que é a web atual. Tá? A web atual é basicamente um conjunto de documentos, tá, que está espalhado numa série de servidores, né, pela internet, aí, mundo afora. E esses documentos são relacionados entre si através de hiperlinks. Né? E o conteúdo desses documentos ele é não estruturado, geralmente, né, e feito para consumo humano, né, para os seres humanos analisarem aquele conteúdo que está lá dentro. Tá? A web semântica vem mudando um pouco essa visão, né? Ela tenta mudar essa visão da web convencional. Tá? Nessa visão da web semântica, os próprios dados que estão no documento, eles acabam sendo interrelacionados, né, vão ser relacionados entre si, através de grafos de conhecimento, como aqueles que eu mostrei para vocês. Né? E aí, uma vez que esses dados estão acoplados a esses grafos de conhecimento, né, isso, de certa forma, permite que os agentes inteligentes consigam dar um significado, né, atribuir um significado para esses dados. Então, eles conseguem compreender informações que estão nos documentos, né, que antes eles não conseguiam compreender, né, porque os dados estavam não estruturados, que é muito difícil fazer uma máquina compreender o que está num texto, por exemplo. Né. Mas com essa de estruturar os dados e interrelacionar através de grafos de conhecimento, isso é possível. Né? Então, nessa visão da web semântica, a web acaba se tornando um grande banco de dados dedutivo distribuído em escala global, né, que é interpretável tanto por máquinas quanto por seres humanos. Então, os agentes podem ir para a internet e procurar o conhecimento que é relevante para eles resolverem a tarefa que eles têm em mãos atualmente. Então, tem uma série de aplicações, aqui eu mostrei só algumas. A ideia agora é falar um pouco sobre um outro paradigma, né, que é o paradigma do aprendizado de máquina. Qual é a motivação por trás desse paradigma? Né? Aquela abordagem que eu mostrei antes, que é a clássica, ela é bastante efetiva, né, para resolver uma série de problemas. Só que ela requer que o ser humano capture esse conhecimento, né, que seja do nosso interesse, e represente ele numa base de conhecimento. Esse processo é bastante artesanal, né? O ser humano tem que fazer isso manualmente. Então, é um processo que acaba sendo demorado e relativamente custoso, né? Então, nesse contexto, em função dessas questões que surgem, né, alguém começou a se perguntar, né, será que não seria possível construir sistemas que sejam capazes de aprender o que eles precisam para realizar as tarefas, né, sem que alguém tenha que ir lá explicitamente colocar aquele conhecimento dentro dele?
Então, nesse contexto, surge essa ideia de aprendizado de máquina, né, que é basicamente um conjunto de técnicas que permite que o sistema detecte padrões em dados, né, e que ele possa usar esses padrões que foram descobertos para lidar com situações novas. Então, essas técnicas acabam permitindo que os sistemas computacionais melhorem a performance deles através da experiência. Tá? Bom, mas aí alguém pode se perguntar, se o sistema pode ser melhorado, né, por que eu já não projeto eles melhores desde o início? Bom, porque é muito difícil fazer isso em alguns casos, né? Porque, nem sempre os projetistas conseguem antecipar todas as situações com que o sistema tem que lidar, por exemplo. Né? Então, imagina como é que a gente poderia criar um software que pilota carros autônomos em todas as situações possíveis. É muito complicado, porque as situações são muito variadas, né? Tem que lidar com neve, né? Com temporal caindo, né? Com diversos tipos de obstáculos que podem aparecer na frente desse carro, né? Os mais variados possíveis, nas mais variadas posições. Então, a gente não consegue antecipar tudo isso em tempo quando a gente está projetando o software. Né? E tem outros casos em que o projetista não é nem capaz de desenvolver um programa específico, dado um problema específico. Né? Porque, por exemplo, né, desafio vocês, inclusive, a pensar a respeito disso. Como é que eu posso desenvolver um programa, né, que seja capaz de reconhecer uma flor em uma imagem? Tá? Que flor é um exemplo, né? Poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser, sei lá, seres humanos, né, ou cachorros, gatos, né? Mas é muito complicado, né? Imagina só, como é que eu posso construir uma sequência de if e else, né, no meu programa que vai analisar os pixels da imagem e vai me dizer se aquilo é uma flor ou não. Né? Eu não consigo imaginar um programa desse. Tá? Então é justamente para lidar com situações como essa que surgem essas técnicas de aprendizado, né? E a gente costuma dividir essas técnicas em 3 grandes tipos de aprendizado, que é o supervisionado, o não supervisionado e o por reforço. Aí eu vou falar sobre eles agora em linhas gerais também. Bom, do que se trata o aprendizado supervisionado? Nesse tipo de aprendizado, a ideia é que o sistema aprenda a relacionar dados de entrada em uma decisão, né, uma saída específica a partir de um conjunto de dados rotulados. Tá? E o que são dados rotulados nesse caso aqui? Tá? São dados, né, em que cada padrão de treinamento tem um rótulo associado, né, que diz qual é a resposta esperada, tá, para aquele padrão específico que está sendo submetido para treinar o algoritmo. Então, existe essa figura do supervisor, que vai me indicar qual é o rótulo específico associado a cada padrão de treinamento. Certo? Então, vai ficar mais claro agora com um exemplinho, né? Digamos que a gente queira treinar, que a gente queira construir um filtro de spam, né? Cada e-mail que chega na minha caixa, ele diga para mim se aquele e-mail é um spam ou não. Eu poderia fazer isso através de algoritmos de treinamento de aprendizado supervisionado. Tá? Então, para isso, eu precisaria de um conjunto de dados de treinamento, onde eu tenho aqui, sei lá, milhares de e-mails, e cada e-mail, um ser humano vai ter que me dizer se aquele e-mail é um spam ou se é um e-mail normal. Eu tenho que ter uma quantidade muito variada e grande de e-mails para fazer isso. Se eu tiver um conjunto de dados desses, eu posso aplicar um algoritmo de aprendizado supervisionado, aprender um modelo classificador, né, que ele basicamente vai representar os padrões que o algoritmo aprendeu dessa massa de dados. Né. E uma vez que eu tenho esse modelo classificador, né, assim que eu tiver um novo e-mail, eu posso submeter a esse modelo e ele vai poder me dizer, em função do que ele aprendeu desses dados, se esse e-mail é spam ou não. Então, boa parte das técnicas de aprendizado supervisionado seguem esse grande esquema, né, e existem diversas técnicas. Tá? Então, eu posso substituir aqui essa caixinha por diversas técnicas as mais variadas. Né? Posso usar redes neurais, árvores de decisão, né, SVM, que é uma outra técnica também. Então, tem várias técnicas que eu posso aplicar aqui. Já o aprendizado não supervisionado, ele é um pouco diferente disso, né, porque, nesse caso, no conjunto de dados não tem respostas esperadas associadas a eles. Tá? Na verdade, que nesse tipo de tarefa, a ideia é que a gente consiga revelar estruturas que estão nesses dados e que um ser humano dificilmente conseguiria ver, porque é um conjunto geralmente muito grande de dados que a gente analisa. Tá?
Então, uma das tarefas que a gente realiza aqui, que são não supervisionadas, é essa tarefa de agrupamento. Em inglês, a gente chama isso de cluster. A ideia aqui, nesse caso, é dado um conjunto de dados, eu conseguir separar eles em grupos, né, de tal forma que os dados em um grupo eles são muito semelhantes entre si e eles são diferentes dos dados que estão em outros grupos. Tá? Vai ficar mais claro aqui com um exemplo. Né? Digamos que eu tenho essa massa de dados grande aqui, tá? Que representam preferências que compradores de carros têm, né, em relação a diversas dimensões. Tá? Então, alguns preferem mais economia, né, um carro mais econômico, outros preferem um carro mais barato, outro um carro mais confortável, carros mais velozes, né? E digamos que essas preferências variam de 1 a 5 aqui, né? Bom, a partir dessa grande quantidade de dados, né, poderia rodar um algoritmo de aprendizado não supervisionado, tá, que vai descobrir alguns grupos, né, que têm uma certa coerência interna aqui, né? Tá? E esses grupos, né, depois um humano poderia analisar esses grupos e atribuir um significado, né, compreender o que está por trás desses grupos. Né? Então, nesse caso aqui, depois de uma análise, por exemplo, poderia constatar que esses verdinhos representam compradores de carros de luxo, tá, que estão mais interessados, talvez, em conforto e velocidade, né? Esses vermelhinhos poderiam ser compradores preocupados com performance, né? Mais preocupados aqui com velocidade e economia do que com preço e conforto, por exemplo. E os azuizinhos poderiam representar aqui os compradores que buscam economia e conforto. Tá? E por que me interessa fazer esse tipo de coisa? Né? Porque uma vez que eu consigo determinar esses diferentes perfis de compradores, né, essa loja do carro poderia criar marketing direcionado, por exemplo. Né? Pode mandar ofertas específicas de carros específicos para pessoas de cada um desses perfis aí, né? Então, essa é só uma das aplicações, né, de técnicas de agrupamento. Posso usar isso para fazer uma série de outras coisas, né, como identificar fraudes, por exemplo. Né? Bom, e um terceiro tipo aqui de aprendizado, que a gente chama de aprendizado por reforço, né? E nesse tipo de aprendizado a gente tem essa figura do agente. Eu vou falar mais dele lá no paradigma situado, né? Mas basicamente a gente tem aqui um sistema computacional que está em um ambiente tentando realizar uma tarefa. Tá? Então ele tem um objetivo, fica explorando esse ambiente, né? E ele começa por tentativa e erro. Tá? E ao longo do tempo, a ideia é que o agente aprenda como relacionar ações adequadas a cada coisa que ele percebe naquele ambiente, né? Em função de uma recompensa que ele vai obtendo. Né? Então é mais ou menos, né, a gente pode imaginar aqui de forma metafórica, né, mais ou menos o que acontece quando eu fico tentando arremessar uma bola de basquete numa cesta. Né? Se eu arremesso a bola e a bola fica muito longe da cesta, minha recompensa aqui é negativa. Né? Tem que melhorar muito, está muito ruim esse arremesso. Né? Se eu arremesso a bola e ela fica bem próximo da cesta, minha recompensa é um pouco melhor. Se eu arremesso e a bola cai na cesta, aí é total, né, sucesso. Minha recompensa é maior nesse caso. Então, ao longo do tempo, eu também vou melhorando meu arremesso, né, em função dessa recompensa que eu recebo do ambiente. E a ideia aqui é basicamente replicar esse processo, né, com agentes autônomos, né, com sistemas inteligentes. Tá? Então, essas técnicas são muito utilizadas em robótica, principalmente. Né? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que é um bracinho robótico aí tentando aprender a jogar tênis de mesa, né, através dessa técnica. Né? Então, no começo, ele erra bastante a bolinha aí, né? Mas ao longo do tempo ele vai se dando conta que ele recebe uma recompensa maior cada vez que ele acerta essa bolinha e manda a bolinha para o lado do oponente. Então, ao longo do tempo, ele vai ficando muito bom nessa tarefa. Ele vai tentando maximizar a recompensa que ele recebe, né? E ele acaba ficando muito bom nisso. Bom, então, quais são as aplicações que a gente tem de aprendizado de máquina hoje? Aqui eu fiz uma lista bem grande mesmo, porque eu estou achando essa área bem interessante atualmente, né? Várias aplicações recentes têm surgido disso, né? E eu vou explicar algumas delas para vocês aqui. Tá? Uma das que a gente mais tem visto, né, atualmente são técnicas, né, sendo desenvolvidas para reconhecimento visual de objetos. Então, dada uma imagem, né, essas técnicas aprendem, né, a descobrir quais são os objetos que estão ali dentro.
Aí o interessante é que técnicas recentes desenvolvidas para isso, elas têm uma performance que chega a ser superior a seres humanos. Então, ou seja, a gente tem algumas técnicas muito boas, né, que já foram desenvolvidas para isso. Uma outra aplicação possível aqui é recomendação, né? Eu já tinha falado para vocês do Spotify, da Netflix e da Amazon, né? A ideia é basicamente que o sistema, a partir de escolhas feitas pelo usuário no passado, né, o sistema aprenda quais são as preferências desse usuário para recomendar, né, novos produtos ou músicas ou filmes, né, que ele possivelmente esteja interessado. Uma outra aplicação é reconhecimento de fala, né? Então todos vocês que usaram o Google Assistant ou a Siri, né, no celular de vocês chegaram a usar essa tecnologia mesmo sem saber, né? A gente dá comandos de fala, né, e essa técnica converte esse nosso áudio, né, em comandos que o sistema é capaz de executar, né? Outra coisa que pode ser feita com isso, né, é transcrição automática, ou seja, eu tenho um áudio de uma pessoa falando por muito tempo, aí eu automaticamente converto esse áudio em texto. Então, o pessoal do direito adora, né, esses sistemas, né, porque eles fazem muita transcrição e isso facilita muito a vida deles. Tá? Outra coisa interessante é a tradução automática, né? Então, muitos de vocês já devem ter usado o Google Tradutor. Tá? Então, ele tem várias técnicas de aprendizado que estão sendo utilizadas por baixo dele atualmente, né? E tem melhorado muito em função disso. Tá? Mas tem uma coisa muito mais legal que está surgindo agora, que é a tradução de áudio em tempo real, mantendo a voz do falante. Tá? E isso é realmente bem impressionante. Tá? Já tem demos disso, né, na internet. Tem a Google e a Microsoft que desenvolveram tecnologias nessa direção. Então, só para explicar melhor para vocês qual é que é a ideia, né? Digamos que eu esteja falando com uma pessoa do Japão, né? Eu não sei falar japonês, essa pessoa não sabe falar português, tá? Mas tendo esse sistema, eu poderia falar português e ele converte em tempo real o que eu estou falando em português para japonês, né? E mantendo as minhas características vocais, tá? Então, aquela pessoa, basicamente, que estava do outro lado, ela me ouviria falando japonês, né? E eu ouviria essa pessoa falando português aqui desse lado. Então, isso é realmente muito impressionante. Ainda tem alguns probleminhas, né? A tecnologia embrionária está sendo desenvolvida, né? Mas já é bem impressionante ver os demos que essas empresas lançaram recentemente. Tá? Então, o futuro aqui pode ser bem interessante nessa direção. Eu já tinha falado antes, né? Mas dá para a gente aplicar essas técnicas de aprendizado para identificar fraudes também, né? Então, governos usam muito isso para identificar fraudes fiscais, né? Pessoas que não pagam os impostos como deveriam, por exemplo. Né? Bancos utilizam também para identificar possíveis transações fraudulentas, né? Então, se eu tenho uma transação que ela é muito atípica, né? O sistema consegue reconhecer isso em função dos dados do passado, né? Então, os bancos usam muito isso. Tá? Descoberta de fármacos para certas doenças, uma outra aplicação, né, que tem tido bastante sucesso recentemente. Então, a gente consegue treinar modelos que conseguem prever qual é a reação de uma certa molécula do fármaco, né, com um certo alvo específico. Então, isso tem sido utilizado bastante recentemente. Eu acho, inclusive, se eu não me engano, que tem gente usando isso nessa guerra contra a Covid, né? Para diagnóstico médico também é uma outra aplicação. Tá? Nesse caso do diagnóstico médico, ressalta essa questão da interpretação de imagens radiológicas, né? Que também já tem performance superior à humana, em alguns casos. Então, o pessoal da radiologia está com bastante medo de perder o emprego em função disso. Tá? Tem toda uma discussão relacionada a isso. Mas é bem impressionante, né? Outras coisas interessantes que eu trouxe para vocês aqui é a aplicação de aprendizado no que a gente chama de negociação de alta frequência. Qual é que é a ideia por trás disso? Tem alguns países que permitem que a gente delegue para um software a compra e a venda de ações na Bolsa de Valores em nosso nome. Tá? E esses softwares fazem milhares de operações por segundo, tá? Fazendo pequenas transações em que eles ganham muito pouco. Então, eles ficam vendendo e comprando ações muito rapidamente. Então, cada movimentação dessas que eles fazem, eles ganham pouco, mas como eles fazem milhares, eles acabam movimentando uma grande quantidade de recursos, né? E a ideia aqui é usar aprendizado, né? Porque as técnicas de aprendizado podem ser usadas para aprender padrões do passado, né? Para
que o sistema seja capaz de decidir qual é a melhor hora de comprar ou vender certa ação. E um dado chocante, né, relacionado a isso é que a partir de 2009, mais de 60% das transações na Bolsa de Valores americana são feitas por bots. São robozinhos lá dentro das contas, mais de 60%. Uma outra aplicação que é bastante óbvia até, né, é usar essas técnicas de aprendizado na robótica, né? Então, que eu trouxe para vocês é o exemplo de carros autônomos. Pouca gente se dá conta, mas um carro autônomo nada mais é do que um robô, né, que tem que levar o passageiro de um ponto X a um ponto Y, desviando os obstáculos, né, levando ele em segurança. Então, carros autônomos utilizam uma gama muito variada de técnicas de aprendizado de máquina para resolver diversos problemas. Uma outra aplicação aqui que eu gosto de comentar é em gameplay, né, ou seja, como é que eu posso usar técnicas de aprendizado para construir sistemas que sejam adversários interessantes para seres humanos em alguns jogos. Então, nesse caso, eu gosto de mencionar esse AlphaGo, que é um sistema desenvolvido pela Google, que ele venceu recentemente o campeão mundial humano desse jogo oriental chamado Go. Eu, particularmente, nunca joguei, né, mas tenho essa cara aqui. Né. O que eu sei é que esse jogo tem uma quantidade de jogadas possíveis absurdamente grande, né, de forma que a gente não consegue usar técnicas de força bruta, né, que testam todas as combinações possíveis para tomar uma decisão de qual jogada fazer. Então, a Google resolveu aplicar aprendizado por reforço nesse sistema, né, e o sistema acabou desenvolvendo uma capacidade de jogo melhor do que o melhor jogador humano do mundo nele. Né. Então, isso na época também ficou foi muito falado, né, na época que isso aconteceu. Acho que foi em 2017, se eu não me engano. Tem uma outra aplicação bastante controversa, né, que é para a geração de deepfakes, né, o que são deepfakes? São basicamente artefatos, né, falsos, né, que são construídos para parecerem reais, usando técnicas de aprendizado de máquina, né, principalmente aprendizado profundo, né, deep learning, que a gente chama. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia mais clara aqui do que tem sido feito nessa área de deepfakes aqui, recentemente alguns pesquisadores pegaram uma série de vídeos e imagens de pessoas, tá, e submeteram a um algoritmo de aprendizado. Tá, e esse algoritmo conseguiu aprender como é que a boca da pessoa se mexe, tá, para emitir certos sons, né, que ela fala. Tá, e uma vez que eles têm esse modelo que foi aprendido, inserindo um novo áudio no sistema, tá, esse sistema gera um vídeo dessa pessoa falando aquele áudio, né, e o vídeo fica muito realista. É como se a pessoa estivesse articulando aqueles sons mesmo. Tá. Então, na época, ficou bem famoso um vídeo que fizeram do Barack Obama, falando frases que ele nunca disse. Então, imagina só o potencial destrutivo, né, que esse tipo de coisa tem. Se as pessoas já acreditam em textos fake, né, com conteúdo duvidoso, de autoria duvidosa, imagina o que pode acontecer quando essas pessoas veem, né, pessoas que elas conhecem falando certas frases em vídeo. Né? Muito provavelmente elas vão também acreditar nisso. Né? Então tem um potencial de manipulação da opinião pública muito grande, né, associada a essas deepfakes. Né? Uma outra aplicação legal, né, é em restauração de imagens. Tá? Nesse caso, a restauração pode envolver remoção de ruído, né, aumento de resolução, ou colorização de imagens preto e branco. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Na esquerda, a gente pode ver alguns exemplos, né, de técnicas usando aprendizado de máquina, usadas para recolorir imagens preto e branco, e a gente pode ver que os resultados são bem impressionantes. Né? Aí aqui à direita, técnicas semelhantes, né, usadas para reconstruir imagens danificadas. Né? Então, aqui em cima tem as imagens originais, né, danificadas. Aí, depois de aplicar a técnica baseada em aprendizado de máquina, né, essas são as imagens resultantes. E a gente pode ver que são bem impressionantes os resultados também. Tá? Uma outra aplicação bastante interessante é a descrição automática de cenas. Então, nesse tipo de trabalho, os pesquisadores partem de uma série de imagens associadas a descrições, né, e eles treinam um algoritmo para aprender a associar uma imagem a uma descrição correspondente. Né. E uma vez que eles têm esse modelo treinado, eles apresentam imagens que esse modelo nunca viu,
E esse modelo é capaz de gerar descrições bastante razoáveis. Tá? As descrições aqui estão em inglês, né, mas depois vocês dão uma olhada com mais calma, que é só um exemplo, né, tem uma série de trabalhos nessa direção. Esse tipo de tecnologia tem uma série de aplicações úteis, né? Por exemplo, pode auxiliar bastante deficientes visuais, né? Digamos que a gente queira criar um site acessível, a gente pode incorporar essa tecnologia no site, né? E digamos que a gente tem uma série de imagens nesse site. Esse sistema pode automaticamente descrever essas imagens que estão aí, né? E aí o deficiente visual pode ativar o leitor de tela dele e esse leitor vai fazer a leitura, né, dessas descrições que foram geradas automaticamente das imagens. Então, é só uma das aplicações disso, né? Tem centenas de outras. Essa aqui eu achei muito legal, muito curiosa, né? Que é a criação de imagens realistas a partir de esboços. Tá? Então, aqui os esboços são de faces, mas eu posso aplicar esse mesmo conceito para criar imagens realistas de esboço de paisagens, por exemplo. Né? Nesse trabalho aqui, os pesquisadores pegaram uma série de imagens, de faces, né, associadas a caricaturas que foram feitas para elas. Aí eles usaram as caricaturas como entrada e as faces reais como sendo a saída do algoritmo de aprendizado. Né, eles fizeram isso com umas milhares de imagens, né, e ao longo do tempo o modelo generalizou, né, de tal forma que eu coloco um esboço que o modelo nunca viu, ele gera uma imagem de uma face realista, né, com base naquele esboço. Tá? Inclusive, eu coloquei um link lá nos materiais adicionais, no fim desses slides, né, para um sistema que está online desse pessoal, e vocês podem ir lá colocar o esboço de vocês para ver qual é que é o rosto que sai de lá. Tá? Bem divertido. E esse tipo de aplicação parece que é só por diversão, mas na verdade não, né? A gente pode usar isso, por exemplo, para auxiliar em investigações policiais, né? A pessoa faz uma descrição falada de um suspeito, aí tem a pessoa que faz o esboço do retrato falado, né? Eu aplico isso para o meu modelo e o meu modelo de aprendizado de máquina gera uma possível face, né? Que bate com aquele retrato falado. Então isso é muito interessante também. E essa aqui é a minha preferida, tá? Que é a decodificação de sinais cerebrais para reconstrução de experiências visuais. Tá? Isso aqui é meio inacreditável até na primeira vez que a gente lê um trabalho desses. Tá? O que as pessoas fizeram nesse caso? Tá? Eles pegaram diversas pessoas, tá? E para cada pessoa dessas eles mostravam uma imagem e para cada imagem mostrada eles capturavam os sinais cerebrais dessa pessoa. Então, eles tinham uma série de imagens associadas a sinais cerebrais, né, e usavam os sinais cerebrais como entrada de um algoritmo de aprendizado e a imagem resultante, né, como sendo a saída desse algoritmo. Né, e usavam esses sinais e imagens para treinar o algoritmo. Né, uma vez que a gente tem esse modelo treinado, o que eles faziam depois era mostrar uma imagem que nunca tinha sido usada no treinamento, né, para a pessoa, capturavam o sinal cerebral dessa pessoa, né, submetiam para o sistema e o sistema tentava adivinhar qual era a imagem que essa pessoa estava vendo, simplesmente pelos sinais cerebrais dela. Tá? Então, aqui a gente vê alguns resultados do que eles conseguiram. A gente vê aqui que com imagens simples, né, pelas formas geométricas, os resultados são bastante impressionantes já. Né? Então, eles conseguiram, o algoritmo de aprendizado conseguiu deduzir aqui de maneira muito aproximada o que a pessoa estava enxergando. Aqui também, né, eles mostraram essas letras para as pessoas, né, e o algoritmo conseguiu reconstruir uma coisa muito parecida com a letra que a pessoa estava vendo. Tá? E aqui na direita a gente tem imagens naturais, né, ou seja, uma onça, uma coruja, imagens do ambiente e tal. E aqui a gente vê que o resultado não é tão bom assim ainda, né, mas ainda assim é bastante impressionante, porque o algoritmo foi capaz de identificar algumas formas básicas, né, algumas cores, né, e algumas texturas. Tá? Dificilmente a gente consegue, a gente diria que isso é uma onça, né, mas é muito parecido com a imagem. Tá? Então, só para vocês terem uma noção, né, a gente está basicamente criando um leitor de mente baseado em inteligência artificial. Né? Então, com o tempo, né, imagina essa tecnologia amadurecendo com o tempo, a gente conseguiria extrair aí imagens diretamente da cabeça das pessoas através de sinais cerebrais que a gente lê delas. Né? Então, é bem interessante isso.
Então, isso aí foi para finalizar o paradigma do aprendizado. Agora eu vou falar sobre um paradigma evolutivo, tá? Então, o terceiro paradigma aqui. É basicamente um conjunto de técnicas computacionais, né, que são inspiradas na ideia de evolução biológica, que vocês viram lá na escola, né? Que teve aqui o Charles Darwin como sendo um dos principais articuladores. Bom, quais são as ideias centrais, né, que a gente usa para desenvolver essas técnicas? Tem essa ideia de que os indivíduos mais aptos, né, eles vão ter maior probabilidade de sobreviver, tá, e com isso passar os seus genes adiante para as próximas gerações. Né? E em função disso, ao longo do tempo, as populações dos indivíduos evoluem se adaptando ao meio. Então, com base nessas duas ideias centrais, a gente desenvolveu uma série de técnicas, né, onde a mais conhecida são os algoritmos genéticos, né? Eles são muito utilizados para problemas de otimização e busca. Tá? Eles não garantem uma solução ótima, mas em geral eles garantem soluções bem interessantes. Tá? Qual é, a ideia geral de algoritmo genético? A gente parte de uma população inicial de indivíduos, né? E cada indivíduo ele é basicamente uma solução candidata para um problema que eu quero resolver. Tá? Eu tenho essa ideia de uma função que mede a aptidão do meu indivíduo. Tá? Diz quanto aquele indivíduo está adaptado, né? Que basicamente diz qual é que é a qualidade daquele indivíduo, né, enquanto solução para o meu problema. Mede a qualidade da solução, basicamente. Essa função depende do problema que eu quero resolver, claro. E depois disso tem um processo iterativo, né, que faz essa população evoluir, gerando soluções cada vez melhores a cada geração, né, realizando processos de cruzamento e mutação. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né, que é só vocês terem uma ideia geral. Eu falei que os indivíduos, nesse caso, eles têm que representar soluções para os nossos problemas. Né? Então, como é que eu represento isso? Bom, depende do problema. Tá? Eu posso representar isso de diversas maneiras. Uma das maneiras mais convencionais é representar a solução para o problema como um arranjo numérico, onde cada posição do meu arranjo vai representar uma parte da solução do meu problema. Tá? E com isso, né, eu tenho essas ideias de cruzamento e mutação. O que é o cruzamento? A partir de dois pares, né, dois indivíduos pares, eu combino os genes deles, né, faço isso de maneira aleatória, geralmente, né, e gero dois novos filhos. Tá? Então, imaginem aqui, né, eu tenho esse filho que ele basicamente combina os genes em cinza dos dois pais. Né, e esse filho de baixo, ele está combinando os genes em branco dos dois pais. Já a mutação é um processo um pouco diferente, onde eu basicamente altero o valor, né, de algumas posições de alguns genes, tá, com uma certa probabilidade. Então essas são as duas ideias básicas de cruzamento e mutação. E com isso, então, como é que é o esquema geral de um algoritmo genético? Né? Eu gero uma população inicial de soluções candidatas para o meu problema, né? Geralmente isso é feito de forma aleatória. Eu avalio cada candidato, eu meço o quanto aquele indivíduo representa uma boa solução, né? E eu verifico uma condição de parada, né? Se eu devo parar o algoritmo, né? Aqui a condição de parada pode ser várias coisas, pode ser, sei lá, eu realizei uma quantidade X de iterações, né, por exemplo, ou eu atingi uma solução boa o suficiente, aí eu paro. Né? Se eu não atingir a condição de parada, eu seleciono indivíduos da minha população inicial, né? E essa seleção é feita com a probabilidade proporcional à adaptação dele. Né? Então, se eles, quanto mais aptos tiver o indivíduo, maior a probabilidade dele ser selecionado. Uma vez que eu seleciono meu conjunto de indivíduos, eu realizo a reprodução deles, né? Escolho alguns pais aleatórios aqui e gero filhos. Aí depois eu posso realizar a mutação de alguns genes desses indivíduos que foram criados, né? E com isso gera uma nova população, né? Que passa pelo mesmo ciclo, né? É avaliada, verifico se atingir a condição de parada, faço isso até a condição de parada ser satisfeita. Quando isso acontece, eu seleciono os melhores indivíduos como sendo o resultado aí, né, do meu solução do meu problema. Aqui só para deixar isso um pouco mais concreto, né, a gente poderia aplicar isso para resolver o problema do caixeiro viajante, por exemplo. Né? Não sei quanto vocês estão familiarizados com o problema, mas ele é muito famoso na área da computação. Né? Ele é um problema em que a gente tem um conjunto de cidades, aí o caixeiro viajante tem que encontrar a menor rota para percorrer todas elas e voltar à cidade de origem. Né? Então, quando eu tenho poucas cidades, como é esse caso, né, que eu só botei 5 cidades para fins didáticos,
Eu poderia fazer isso por força bruta, né? Eu simplesmente testo todas as rotas e pego a que tem o menor custo, né? Que tem o menor comprimento total. Tá? Só que, à medida que o número de cidades vai crescendo, esse problema se torna intratável. Tá? Se eu tiver aqui, por exemplo, 1000 cidades, isso aqui pode levar anos, né, para ser resolvido por força bruta. Certo? Então, em geral, a gente tem que usar estratégias um pouco mais inteligentes para resolver isso. Tá? E esse problema é um problema típico de otimização, né? Eu quero encontrar a menor rota dentre todas as possíveis. Né? Quero encontrar a rota ótima, nesse caso. Tá? Então, aqui eu tenho as minhas 5 cidades, né? Coloquei índices associados a ela, né? Para facilitar a minha vida. Depois vocês vão ver por quê. E aqui eu tenho a matriz de distâncias entre cada par de cidades, né? Que está aqui, né? Plotada aqui no mapa do Rio Grande do Sul. Tá, então, como é que eu uso algoritmos genéticos para resolver isso? Tá, em primeiro lugar, eu tenho que representar meu indivíduo, né? Como eu falei para vocês, o indivíduo ele tem que representar uma solução possível, né, desse problema. Então, que basicamente usa um arranjo numérico, onde cada um desses números representa uma cidade, né? E a sequência deles representa a ordem de visitação das cidades. Então, aqui eu vou visitar a cidade 0, depois a 2, 4, a 3, depois a 1, depois eu volto para o 0. Então, é isso que esse indivíduo está representando. Como é que seria uma função de avaliar a qualidade desse indivíduo? Então, a gente poderia, como a gente quer minimizar o tamanho da rota, né, a gente poderia simplesmente somar as distâncias entre as cidades, né, e pegar o oposto disso. Tá? Por que é o oposto disso? Porque quanto maior a distância, menor tem que ser a aptidão no meu indivíduo. Quanto menor a distância, maior tem que ser a aptidão. Então, por isso a gente multiplica por -1 aqui. Tá? Mas, basicamente, somando aqui as distâncias entre as cidades, né, multiplicar por -1, isso já é a função de aptidão que eu posso usar aqui. Então, o algoritmo genético vai ficar, né, encontrando várias soluções e avaliando elas ao longo do tempo. Né? Vários indivíduos vão ter material genético trocado, aí vão ser criados filhos, a gente vai realizar mutações, né? Então, em algum momento, a gente pode sair de soluções muito ruins, como essa aqui, né? Que faz uma rota muito louca aqui, né? Que nenhum de nós faria, provavelmente. Tá? Mas, ao longo do tempo, o algoritmo genético vai encontrar soluções bem mais interessantes, né? Como essa aqui, por exemplo. Que tem 1.736 quilômetros, né? Que é mais de 300 quilômetros a menos que essa outra rota aqui. Tá? Então, eu não sei se essa aqui é a menor rota, né, porque eu não programei o algoritmo genético, deixo para vocês com tema de casa. Aí, se quiserem fazer, aí depois a gente pode discutir por e-mail, né, se tiver alguma dúvida de como fazer isso. Tá? É bem divertido. Tá. Onde é que a gente pode aplicar esse tipo de técnica? Né? Como eu disse, a gente pode aplicar em problemas de otimização e busca em geral. Né? E técnicas evolutivas também são usadas para a descoberta de fármacos, né, para certas doenças. Né, em sílico, né, a gente chama, porque a gente faz isso através de simulações computacionais. Né. Tem uma área de neuroevolução que é bem interessante, que usa algoritmos genéticos. Tá? Então, a neuroevolução é basicamente o seguinte, né? Digamos que vocês queiram aplicar uma rede neural para resolver um problema específico. Tá? Para aplicar uma rede neural, a gente tem que criar uma arquitetura dela, né? Ou seja, a gente tem que especificar como é que os neurônios são organizados, como é que eles são relacionados entre si. Isso é o que a gente chama de arquitetura da rede neural. Aí não é muito fácil encontrar a arquitetura adequada para certos problemas. Né? Então, essa área de neuroevolução, eles basicamente usam algoritmos genéticos para encontrar a melhor arquitetura possível da rede neural para aquele problema. Então, nesse caso, os indivíduos, né, do algoritmo genético aqui, cada um deles vai representar uma arquitetura de rede neural. Então, tem vários trabalhos legais sendo feitos nessa área aqui. Inclusive, o AutoML do Google, né, usa essa ideia, né, de usar algoritmos genéticos para criar arquiteturas de redes neurais interessantes. A gente também pode usar esse tipo de técnica para evolução de estratégias de locomoção em robôs, né? Isso também é muito comum ser usado. E uma das minhas áreas preferidas aqui do uso de técnicas evolutivas é o design evolutivo, né? Onde a gente consegue usar algoritmos genéticos para projetar coisas diversas. Né? Então, nesse caso específico aqui, por exemplo, a gente tem a imagem de uma antena que foi projetada por um algoritmo genético. Tá? E não é uma antena qualquer, foi a antena mais eficiente já construída na época. Tá? Ela é bem mais eficiente do que qualquer antena projetada por seres humanos. Né?
Então, nesse caso aqui, o algoritmo genético, no algoritmo genético, os indivíduos representavam formas possíveis da antena, né? E a função de aptidão que foi construída aí, ela avaliava o quanto aquela forma era eficiente para captar ou emitir sinais. Então, o algoritmo genético encontrou essa antena muito louca aqui, né? Com essa forma muito esquisita, que eu acho que nenhum designer humano pensaria em fazer. E essa antena foi usada na missão da NASA, inclusive, que também é uma coisa muito legal. Bom, agora, só para finalizar, falar desse último paradigma, que é o situado social, né, que também é bem interessante. Né? Todas as abordagens que a gente viu até o momento, a gente viu, né, que elas não necessitam da ideia de um ambiente, né, para serem aplicadas. Ou seja, elas não existem em um ambiente, elas existem num abstrato, né, elas funcionam num espaço abstrato. Então, a gente diz que elas não são situadas nesse sentido. No entanto, há casos em que o nosso sistema computacional ele está situado em um ambiente e ele precisa agir adequadamente, de forma autônoma, né, em função do que ele percebe nesse ambiente. Tá? Nesses casos que nós temos esses elementos, né, a gente diz que esse sistema computacional é um agente. Né, ele age, né, de forma autônoma em um ambiente em função do que ele percebe, né, perseguindo seus objetivos. Então a gente começa a ter um agente que está situado em um ambiente, né? Por isso que vem esse nome, né, do paradigma situado. Tá? Tem outros casos em que o sistema envolve múltiplos agentes interagindo em um ambiente para resolver tarefas. Tá? Nesse caso, então, a gente tem o que a gente chama de sistema multiagente. Tá? E aqui noções sociais acabam se tornando relevantes, né? Porque a gente tem aqui interações entre esses agentes independentes, exatamente como acontece entre os seres humanos, né? Na sociedade humana, a gente tem uma série de agentes independentes que tem que interagir aí para resolver problemas. Então, essa área é muito legal porque ela incorpora, né, conceitos de diversas áreas, né, incluindo engenharia de software, né, biologia, psicologia, economia e ciências sociais. Essas duas áreas aqui, por incrível que pareça, contribuem muito, né, para a área de sistemas multiagentes. Tá? E é interessante a gente pensar, né, também no agente como um conceito unificador e integrador da inteligência artificial. Porque agora a gente pode começar a usar essa ideia de agente, né, para pensar em qualquer sistema inteligente, né, que tenha que resolver alguma tarefa, né, tem que fazer uma interação. Tá? E esses agentes, cada um deles, né, digamos que a gente tem um conjunto de agentes que tem que realizar uma tarefa. Né, cada um deles pode usar paradigmas completamente diferentes dentro deles, né, para realizar objetivos específicos. Então, posso ter um agente clássico lá, né, que manipula conhecimento, faz raciocínio, posso ter um agente que realiza aprendizado, né, posso ter um agente que incorpora técnicas evolutivas. Aí todos eles podem interagir para resolver um dado problema. Então, é bem interessante pensar dessa forma. Então, os principais focos dessa área é como garantir autonomia e independência desses agentes, né, que eu permito que eles, a partir das percepções, realizem ações adequadas para realizar os objetivos deles. Né? Quais algoritmos tem que construir para permitir isso? Né? E a interação é um segundo foco muito importante, né? É porque os objetivos dos agentes podem ser diferentes em um dado sistema, né? E aí eles têm que cooperar de alguma forma, né? Ou a gente vai estabelecer alguns tipos de competição para levar o nosso sistema a atingir o objetivo dele. Né? Ou técnicas de negociação, né? Digamos que eu jogo uma tarefa para o meu sistema, e essa tarefa tem diversas subtarefas, né? E eu tenho um conjunto de agentes lá que vão negociar para ver quem faz o quê para resolver aquilo. Né? E, claro, técnicas de comunicação acabam se tornando muito relevantes aqui, né? Porque os sistemas têm que os agentes têm que trocar informações, né, durante esse processo. Tá? Então, que tipos de aplicações a gente tem nesse paradigma? Tem diversas aplicações também, né? A própria engenharia de software tem toda uma área chamada engenharia de software baseada em agentes, tá? Onde eu consigo conceber grandes sistemas como, na verdade, um sistema multiagente, onde cada módulo dele é um agente independente, né, que interage com os demais para resolver um problema. Os assistentes pessoais que nós temos nos nossos smartphones, né, também podem ser considerados agentes, nesse caso, que interagem com a gente, inclusive, né, com nós, nesse caso. O Google Assistant, né, a Siri, a Cortana, né, a Alexa, né, todos assistentes pessoais que são considerados agentes. Na área de simulação, você tem usado muito sistemas multiagentes, né,
para simular trânsito, transmissão de doenças, né, inclusive em tempos de Covid, já vi algumas simulações, né, de Covid associadas que usa a ideia de agentes. Simulação de conflitos, né, de guerras, né, dá para fazer diversas simulações interessantes. Na área de entretenimento, né, obviamente, dá para usar muito isso em jogos, né, todo mundo que já jogou aí já deve ter visto isso na prática, né, onde a inteligência artificial tem um sistema multiagente que coopera, às vezes, para ajudar, né, o jogador humano, ou às vezes para dificultar a vida, né, do jogador humano. Né. Então, tem os personagens aí que ficam cooperando entre si para realizar o objetivo deles. Aí uma outra coisa interessante que também tem sido muito usado no cinema, tá? Então, um dos primeiros filmes que eu fiquei sabendo que utilizou técnicas de sistemas multiagentes para animar personagens foi O Senhor dos Anéis, tá? Então tem algumas batalhas lá, tem uma série de personagens na batalha, eles utilizaram técnicas de sistemas multiagentes para animar aquela multidão. Tá? E obviamente uma área que dá para aplicar muito, né? Sistemas multiagentes é a área da robótica. Né? Então, na área da robótica isso faz ainda mais sentido, porque o agente tem um corpo físico, né, e ele está atuando no mundo físico. Né? Então, os desafios são ainda mais difíceis nesse caso. Né? Eu gosto muito desse caso da Amazon. Né? A Amazon tem um batalhão desses robozinhos laranjas. Né? Eles ficam embaixo das prateleiras, né, dos produtos, e eles têm essa parte de cima deles aqui que consegue suspender a prateleira. Tá? Então, com isso, eles suspendem a prateleira e carregam ela para todo lado nessa sala. Tá? E para que eles são usados? Né? Quando chega um pedido da Amazon, né, digamos o meu pedido, eu pedi uma câmera digital, um smartphone e um fone de ouvido. Chegou esse pedido, chega esse pedido para o operador humano, né, o sistema dispara, né, para os agentes que têm esses produtos nas suas prateleiras. Tá? E esses robozinhos, eles sabem que eles têm esses produtos, eles começam a ter que se organizar para chegar até o operador humano. Tá? Então, eles têm que se coordenar, né? Evitar obstáculos, né? Planejar a rota para chegar até o operador humano. E esse operador humano, então, pega o produto e monta o pedido. Tá? Ou seja, não é mais o ser humano que se desloca para ir pegar os produtos. É a sala inteira que se desloca, né, na figura desses robôs, né, para levar os produtos até o ser humano. Aí, com isso, a Amazon conseguiu um ganho de produtividade bastante grande. Tem um videozinho lá dos materiais adicionais também que mostra os robozinhos em ação depois para vocês darem uma olhada nisso. E eles usam explicitamente sistemas multiagentes aqui. Tá? Inclusive tem um artigo, né, deles relatando como é que eles implementaram isso. Então agora, só para concluir, eu falei um monte, né, sobre um monte de coisas, que foi um banho de conceitos aqui, mas a ideia era justamente essa, para depois vocês destrincharem isso com o tempo em casa, né, olharem em detalhes o que interessar mais vocês. Tá? Uma coisa que eu não falei durante a apresentação é que várias dessas diferentes técnicas, né, diferentes paradigmas podem ser combinados, né, para resolver problemas. Dado um problema lá, eu posso combinar uma técnica clássica com uma abordagem evolutiva, com aprendizado, né, dependendo do que eu resolver, combinações podem fazer bastante sentido. Bom, há diversos desafios de pesquisa, né, para quem quer se embrenhar aqui numa carreira científica nessa área, então vai ter bastante diversão. Né? Algumas questões éticas que surgem aqui na área de inteligência artificial, que são bastante interessantes, né? Que é como é que eu faço para uma inteligência artificial operar dentro de certos parâmetros éticos, né, aceitáveis para um ser humano. Então aqui a gente está pedindo ajuda até de pessoal do direito e da filosofia para ajudar a gente a resolver essas questões. E só para finalizar, então, vocês devem ter visto uma área muito promissora, uma série de aplicações, né, e que acaba trazendo um grande ganho para o currículo, né, de um profissional que domina esse tipo de técnica. Né. Tem aquelas empresas que eu mostrei para vocês, né, elas chegam a brigar por pessoas, né, que têm um grande domínio de algumas dessas áreas. Então, fica a dica para vocês, né, se eu pudesse investir em alguma coisa no futuro, né, estudaria um pouco disso. Então, só finalizando, então, gostaria de agradecer novamente a todos que ficaram aí, né, que prestigiaram essa apresentação, e novamente o pessoal que me convidou, a figura do Rodrigo Lang, principalmente. Então, agradeço. Obrigado, pessoal.
fico disponível para perguntas, tá? Inclusive por e-mail depois, se alguém tiver alguma questão, quiser mandar por e-mail, tá? Eu fico feliz em responder. A atuação da computação na área da educação